Quando a gente começa a falar de câncer de pulmão, tem um tema muito contemporâneo, muito presente no nosso dia a dia, que a gente tem que fazer menção, que é o vape ou o cigarro eletrônico. E aqui cabe uma menção assim de esclarecimento para que a gente tente de alguma maneira melhor entender esse movimento e tentar de alguma maneira evitar que a gente fique assistindo passivamente uma nova e futura catástrofe de saúde pública. O vape, que é o cigarro eletrônico, aqui vamos esclarecer um pouquinho o que é isso. É um dispositivo que, por aquecimento, ele é um vaporizador de um conteúdo que carrega índices de nicotina que inicialmente foram desenvolvidos como um instrumento de abandono ao tabagismo convencional. E o que a gente tem visto é que esse dispositivo tem se aprimorado, esse dispositivo hoje tem saborizadores, tem aromatizadores, e começou a ser capaz de ser constituído por misturas que muito pouco se conhece a respeito delas, criando um hábito que, diferentemente do cigarro, que tinha início, meio e fim, permite que as pessoas hoje possam ficar vaporizando algo que a gente não conhece bem por um tempo que cada vez é mais longo e, por vezes, quase contínuo no hábito de algumas pessoas, definindo uma exposição que carrega um risco que a gente sequer consegue medir atualmente. E aí é importante que, por muito tempo, isso foi vendido como um instrumento de aprimoramento de saúde, por carregar riscos menores e a possibilidade de abandonar o tabagismo. Mas é importante a gente trazer uma informação que em 2019, nos Estados Unidos, começou a se perceber um grande número de pacientes jovens apresentando uma síndrome respiratória, uma síndrome inflamatória que causava uma série de sintomas respiratórios, tosse, falta de ar. E naquele momento se viu que, em comum, todos esses pacientes jovens tinham o hábito do cigarro eletrônico. E naquele momento se definiu que tínhamos ali uma síndrome inflamatória aguda relacionada ao cigarro eletrônico e que, de alguma maneira, trouxe a informação de que aquele conceito de que cigarro eletrônico era inócuo, inocente e pouco ameaçador à saúde se desfez. Principalmente porque a intenção de apenas ser um atalho para o abandono ao tabaco se perdeu à medida que foram introduzidos uma série de elementos de encantamento ao cigarro eletrônico, desde o marketing, da propaganda, e aí a gente vê um movimento muito parecido com o do cigarro no seu início, que acabou trazendo ao vape quase que um instrumento de status, onde eu posso ter vaporizadores melhores, aromatizadores melhores, saborizadores melhores, e o que a gente começa a perceber é que essas taxas de nicotina criam dependência, criam dano, e aí entra um outro elemento. Não há muita dúvida de que os vaporizadores, o cigarro eletrônico, têm menor potencial de dano do que o cigarro convencional. Porém, nós sabemos que quem cria dependência à nicotina, e isso vem com o cigarro eletrônico, se aproxima mais dos cigarros convencionais. Aqueles que usam cigarro eletrônico, especialmente os jovens, a chance de aderir ao cigarro convencional é 3 vezes maior. E aqui cabe uma menção super importante na realidade do nosso país, Brasil. Muitos não sabem disso, mas o cigarro eletrônico no Brasil, ele não é legal, ele não é regulamentado, não existe sequer parametrização da composição, do uso, da venda. Cigarro eletrônico é ilegal, o que torna ele ainda mais ameaçador, porque apesar de ilegal, ele está em cada esquina, vendido de maneira bizarra, com composições desconhecidas, com seduções em elementos que a gente sequer conhece, com dispositivos cuja qualidade a gente desconhece. Só para que vocês saibam, algumas das composições que foram encontradas no pulmão das pessoas que usam vape, por exemplo, é níquel. Mas de onde vem níquel, um metal, no pulmão das pessoas?
É porque ao conviver com as altas temperaturas desencadeadas pelo dispositivo, o níquel que está no aparelho acaba saindo pelo vapor. E aí nós estamos aproximando a juventude, que é a grande consumidora, de uma série de substâncias potencialmente tóxicas em níveis absolutamente desconhecidos e composições desconhecidas. Há pouco tempo atrás eu estava num restaurante no Rio, cuja mesa era para a rua, e no espaço de 30 minutos, mais de 10 vendedores de dispositivo eletrônico e de aromatizadores e de composições para serem vaporizadas nos ofereceram algo que sequer tem origem ou regulamentação para ser vendido. Então nós estamos, sim, diante de uma necessidade imediata de parametrização do uso, porque a gente pode estar diante de uma grande catástrofe de saúde pública que, se ainda não confirmou o maior risco relacionado a câncer, só não confirmou isso e outros danos ao pulmão, porque nós não tivemos tempo disponível para algumas pessoas desenvolverem isso. Câncer, por exemplo, para que se manifeste, demanda pelo menos 2 décadas de exposição para que isso se traduza no nosso dia a dia. Nós temos que olhar com mais atenção para esse movimento que está diante dos nossos olhos.